Gravação iniciada. E aí eu dou mais uma vez um bom dia, um ótimo dia para todos vocês. E vamos começar orando, né? Vamos começar com uma oração. Vitão, você pode orar por nós? Posso? Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco, Senhor Deus. Sabemos que nós não merecemos de nada e mesmo assim o ter sido fiel, não ter deixado faltar nada para a gente, Senhor Deus. Tem tido misericórdia conosco, Senhor Deus, e ela se renova a cada manhã, Pai. Agradeço por essa EBD também, que o Senhor está abençoando o Daniel, que está à frente da educação cristã da nossa igreja. A gente está dando motivação para ele, Pai, dando sabedoria e discernimento para poder ministrar e cuidar também da IBD da nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe essa aula, Senhor Deus, a lição número 4 das cartas de João. E nós vamos estar aprendendo cada vez mais e também colocando em prática. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se vocês estiverem com a revistinha, tá? Podem pegar a revistinha, deixar aí do lado para acompanhar. A gente vai ver hoje a lição 4, que é as características do crente verdadeiro. Essa lição, ela não vai pegar todo o capítulo 2 de 1 João, tá? Ela vai do versículo 1 até o versículo 6, ok? Então, a gente finalizou com a última aula, que foi de Uirá, o capítulo 1 de 1 João, e hoje a gente entra no capítulo 2, mas a gente só vai ver os 6 primeiros versículos, tá? Deixa eu só aceitar o pessoal entrando aqui. Pronto. O que acontece aqui, né? Vamos iniciar. O versículo 1, ele já vai nos trazer uma riqueza de informações. Ele diz o seguinte, pelo menos nessa versão que tem aí. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, né, se alguém chegar a pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele já inicia o capítulo 2 dessa forma, né? Usando meu filhinhos e falando sobre essa questão de pecado. Mas o que é que João está querendo demonstrar aqui? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando ele fala, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, que coisas são essas? O que foi que João tanto escreveu, tanto comentou, tanto falou para que dizer assim, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se ele está dizendo isso, é porque ele já tem avisado as pessoas sobre determinada coisa. E o que foi que João está falando tanto? O que ele está relembrando no capítulo 2? A gente tem que também ver um detalhe seguinte. Lá na EBD de recesso, no mês de julho, a gente estava estudando Filipenses. E Filipenses, eu falei para vocês que é uma carta quebrada. São 3 partes. E as 3 partes, provavelmente, enviadas em momentos diferentes e tal. 1 João não, é uma carta contínua. Então, quando ele começa no primeiro capítulo, ele já demonstrou bastante coisa. Quando chega no capítulo 2, não é que ele mandou essa carta depois, não. É ainda uma continuação do que ele falou já previamente, que já foi lido e que já foi, espera ele, compreendido. Mas que coisas são essas? É justamente o que a gente viu no finalzinho do capítulo 1, pelo menos do versículo 7 ao versículo 10. É como se ele dissesse, igreja, eu escrevi, já expliquei algumas coisas a vocês referente à nossa forma de viver, à nossa comunhão, para que vocês não pequem, para que vocês não entrem em pecado. Relembre as coisas que eu falei para vocês. Que coisas são essas? Se a gente pegar a partir do versículo 7, ele diz, mas se andarmos na luz, se a gente continuar andando na luz, porque no versículo 5 ele tinha falado que Deus é luz, então se a gente andar nessa luz, andar com Deus, né, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Isso foi a explicação que ele estava dando já nesse finalzinho do capítulo 1. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Beleza. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos.
e não há verdade em nós. Então, era mais um ensinamento que João estava dizendo. Olha, nunca digam que vocês não têm pecado. Não há condições disso acontecer. Tá? Vocês estão se enganando, vocês estão mentindo para vocês mesmos. Vocês estão colocando filosofias que não existem. Isso é uma mentira. Aí ele continua. Se confessarmos, se você compreender que você é pecador e que você pecou em algum momento da sua vida, se você confessar nesses pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ele dando vários ensinamentos aqui, ó. Anda na luz, evita pecar. Não pense que você não peca. Você peca. Tá? Mas se você pecar, existe um advogado fiel e justo que vai perdoar o seu pecado. Mas você tem que confessar. Aí ele continua. Se dissermos que não pecamos, de novo, Daniel, ele está falando isso. Ele acabou de falar de novo. E a gente vai ver o porquê que João repete 2 vezes isso. Não é à toa, né? Porque deu Alzheimer nele e ele esqueceu, não. Existe um fator muito importante aqui, porque que João está repetindo de novo. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só que agora, a primeira vez que ele fala, ele disse assim, se você está dizendo que você não peca, você está se enganando. Você peca. E agora ele diz assim, se você disser que não peca, você está fazendo Jesus, a sua palavra, o Logos, o Verbo, a vida, o fiel e justo, está dizendo que ele é um mentiroso. Está fazendo ele de mentiroso. Quer dizer que ele não é capaz de perdoar os seus pecados. Então aí João agora ampliou essa problemática. Não só você é mentiroso, mas você está dando testemunho que o seu Deus também é mentiroso e não é capaz de perdoar pecados. É muito mais sério. E aí, quando ele fecha o capítulo 1 com isso, ele entra no capítulo 2 e diz, ó, essas coisas vos escrevo. Tudo isso que eu falei é para que vocês não pequem. Beleza? Se vocês estiverem acompanhando antes de eu ir, abre o áudio rapidinho e faz, ok. Oi, alguém? Não escutei ninguém. Ok. Luciano, ok. Ok. Então... Ok. Ô, Camila, eu fiquei feliz em lhe escutar. Ok também. Paulão lá do serviço, hein, Paulão? Beleza. Então, pelo menos eu estou vendo que está dando para acompanhar, vocês estão vendo os slides e dá para me escutar legal. Isso é muito importante, tá? Toda a aula que a gente viu, tudo que a gente viu na aula passada, que o Irá falou, foi muito bem explanado e bem explicado para a gente compreender essa questão do pecado. E hoje eu quero que vocês peguem esse finalzinho e entendam. João está muito preocupado em que as pessoas não fiquem dizendo que não pecam. Elas pecam. Tá? Isso é importante. As pessoas pecam. E elas vão pecar em algum momento. E elas não podem achar que não pecam porque elas estão se tornando mentirosas e está tornando o Deus dela mentiroso também. Isso é muito sério. Aí, beleza. Continuando nesse versículo, ele vai dizer o seguinte. E se alguém pecar, que alguém vai pecar, e quando isso acontecer, o que a gente tem que ter cuidado? Antes de qualquer coisa, agora vem o porquê que João está repetindo tanto isso. A primeira aula eu falei para vocês o quê? João está lutando contra uma seita na região da igreja, né? Não só da igreja, mas toda aquela região que a igreja estava situada, que era o gnosticismo. Era uma luta muito acirrada contra essa filosofia que estava entrando na igreja. Tá? De tal forma que isso estava influenciando as pessoas, isso estava influenciando a mentalidade das pessoas, a forma de viver. E olha só o que é que essa seita, essa filosofia maléfica estava ocasionando na igreja. O que é que ela estava colocando na igreja? Primeiro, ela colocava na cabeça das pessoas o seguinte, a alegação de estarmos em comunhão com Deus, mesmo andando em treva.
Migão, pode pecar. Porque lembra, o importante é o seguinte, essa carne é má, mas o espírito é bom. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa se o seu espírito compreender que existe um Deus poderoso que criou tudo e ele vai te salvar, então está resolvido. Então, pode andar em pecado, pode andar em trevas, que não tem problema nenhum. Isso traz para uma filosofia para dentro da igreja que, caramba, então eu posso fazer o que eu quiser, tá tranquilo. Então, beleza. Então é muito fácil dizer, não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, não. Tá tudo bem. Tá tranquilo, porque não importa a minha carne fazer nada, mesmo andando em trevas, eu estou em comunhão com Deus. Segundo ponto, o fato de, na verdade, a gente não pecar. Então, se pregava o seguinte, na verdade, vocês não pecam. É porque como essa carne é má, vocês naturalmente fazem coisas erradas. Olha só como... E isso entrando no meio da igreja. Entende agora porque João estava repetindo tantas vezes, vocês pecam, não pense que vocês não pecam. E o terceiro ponto, o fato de nunca termos cometido pecado. A gente está quase chegando ao ponto de Deus aqui, né? Se a gente não peca, na verdade a gente faz coisas erradas por causa da natureza da gente. E se na verdade a gente nunca cometeu pecado, está quase um Deus. E essa era a ideia que se colocava na igreja. E esse era o perigo que se colocava dentro da igreja. E é por isso que João repete tantas vezes, vocês pecam sim, não pensem, não sejam inocentes pensando que vocês podem viver da forma que vocês querem. Não é assim que Cristo ensinou. E aí ele vai seguindo. E o que a gente vê com esse ponto? Com essa filosofia maléfica que estava entrando na igreja, eu destaquei esse ponto que eu estou mostrando agora para vocês. Ó. Isso mostra o seguinte, e agora é ensinamento para a gente. Algo que a gente tem que compreender. Primeiro ponto. Isso serviu para a igreja da época, isso serve para a gente hoje. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós somos pecadores. E dependemos de um Deus misericordioso e grandioso para perdoar os nossos pecados. Então, não pense que por nós mesmos temos força para fazer alguma coisa, nós temos capacidade de fazer alguma coisa, nós não temos. Nós, pela misericórdia de Deus, é que a gente age e realiza algumas coisas e pecamos e pedimos perdão a Deus que é misericordioso. Segundo ponto que eu coloquei, não considerar isso como uma coisa que se deve ter prazer. Ah, eu posso viver da forma como eu quiser, então deixa eu viver. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu quero viver da minha forma. Eu não quero mudar. Eu quero ser o crente Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim para sempre. A gente não tem que ter prazer no pecado. Não é isso que o nosso Deus nos ensinou. Ensinou que a gente tem que chegar ao trono de graça com cabeça baixa, pedindo perdão pelo que a gente faz. E o terceiro que fecha isso, o propósito que João escreveu, isso não pequem. É para que a igreja não peque. Porque, de fato, essa filosofia entrando dentro da igreja, as pessoas estavam vivendo da forma como queriam, estavam vivendo de uma forma totalmente pecaminosa, porque se eu posso fazer qualquer coisa que não é pecado e eu nunca peco, então deixa eu viver do jeito que eu quero. E se você decorda ao ser humano, ele vai viver da forma como ele quer. É ruim viver sobre não pode, não posso isso, eu quero liberdade, porque hoje se prega a liberdade, hoje se prega, se usa não, nós temos o livre-arbítrio, né, querendo dar um de espiritual, sem compreender a essência do que significa livre-arbítrio. Então, a gente não pode ter isso em prol de querer viver da forma como a gente quer. Então, o João está dizendo aí, ele escreve com esse propósito para que as pessoas não pequem. Cuidado com o pecado, cuidado com a forma de viver.
E aí, o que acontece e João sabe, e João está alertando. O pecado vai acontecer. O pecado vai ocorrer em algum momento. Não que a gente viva em pecado, né? Uma coisa assim importante, algumas pessoas falam, porque a gente peca a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada... Não, a gente peca o pensamento, a gente peca toda hora, a gente peca... Calma, peraí. Você é filho de Deus. No capítulo 1 diz que a gente tem que andar na luz como ele andou. Como é que a gente peca a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, acordado, dormindo? Tem alguma coisa errada. Invariavelmente a gente vai pecar. Mas a cada segundo, a cada momento, tá estranho. Então, você não está vivendo na luz, né? Tem algo que a gente tem que chamar um pouquinho de atenção. Por que está acontecendo? Não estou dizendo que você não é salvo. Eu estou dizendo que tem alguma coisa errada acontecendo aí para você pecar a todo segundo, a cada momento, dormindo, acordado. A gente tem que vigiar um pouco isso. Vamos seguindo. E aí a gente chega nesse último termo do versículo, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João está dizendo, só nesse... já apareceu aqui para mim os 10 minutos, tá? Acabando os 10 minutos, a gente vai retornar no mesmo link, tá? O que João está dizendo até agora? Ele está dizendo, vocês pecam, não se enganem, isso ocorre, invariavelmente isso vai acontecer, tá? Mas quando o pecado acontecer, o que é que vocês vão fazer? Vocês mesmos vão se perdoar? Vocês vão fazer sacrifício? Vocês vão subir no monte e dar 10 pulinhos? Não. Vocês têm um advogado para com o Pai. E ele deixa bem explícito, bem explicado. Jesus Cristo é o único. O único. Não há dentro da teologia espaço para entrar qualquer pessoa que tenha a capacidade de estar ao lado do Deus Pai que possa perdoar pecados. Ninguém, não há brecha nas Escrituras que mostre qualquer outra pessoa que esteja do lado de Deus Pai que é capaz de perdoar pecado. Então, com isso, a gente compreende que não adianta você pedir para mortos, vou pedir para o meu tio que morreu, que ele falar com Deus e ver se não adianta. Não adianta você ir correr para santos, correr para pessoas que já faleceram, não adianta. Porque não há brecha nas Escrituras que diga que outra pessoa é capaz de rogar junto ao Pai para perdoar os nossos pecados, apenas Jesus Cristo. E essa questão de ser o advogado, né, ele fala advogado, é importante a gente entender que essa palavra advogado, né, que vem dessa palavra paráclitos, quando a gente pega o significado da palavra paráclitos, significa alguém chamado para estar ao lado de outrem, a fim de lhe prestar assistência. Deixa eu ver, Luciano, você pode ler para a gente João, agora é João Evangelho, João 14, 16. O Luciano saiu, né? Deixa eu ver. Camila, você pode ler para a gente, Camila? Eu vou abrir aqui rapidinho. Tá. João 14, 16. 14, 16. João 14. Posso ler? Vou fazer o seguinte, para não perder a leitura de nenhum dos dois. João 14, 16, Daniel? Luciano, calma aí. Camila, lê o 15. João 14, 16. Calma. Vamos fazer assim. Camila, lê o 15 para a gente pegar um pouco do contexto, aí Luciano lê o 16. Primeira João ou não? João, o Evangelho. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Agora vai lá, Luciano. 14:16. Isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dá outro Consolador, a fim de esteja para sempre convosco. Tá. O João, lá no versículo 15, né, ele trata essa questão, ele reforça essa questão dos mandamentos. Na verdade, Jesus falando, né? E João descreveu o que foi que Jesus falou. Essa questão dos mandamentos. Que no finalzinho fala como, Camila? É na sua versão? Tá desligado, áudio. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Uhum. Guardarei os meus mandamentos. O próprio Jesus falando, e o João descreveu essa fala de Cristo. Quando chega no 16, tá? Ele diz, olha, guarde os meus mandamentos, tá? Mostra que você me ama, mostra que você é servo fiel. E aí, quando chega no 16, ele fala, lhes mandarei o consolo. Na sua versão tem Consolador, Luciano? Ou é Espírito Santo? Luciano, na sua versão tem Consolador? Na minha tem Consolador. Como? Não entendi. Na minha está Consolador. Consolador. Guarda os meus mandamentos, mostra que me ama. E eu vou mandar para vocês um Consolador. Vou mandar para vocês um Paráclitos. Vou mandar alguém que vai estar sempre do lado de vocês. O Espírito Santo que sempre está ao nosso lado. Nosso Paráclitos. Tá? Sempre nos dando assistência. Sempre nos dando aquela consciência de quando a gente está querendo fazer algo de errado, a gente fez, aí a gente diz, não, eu fiquei com a consciência pesada. Aquilo é o Paráclitos, é o Espírito Santo. E aí João pegou essa palavra e aplicou para Cristo na forma de um advogado. Alguém que está também do nosso lado e também está do lado de Deus Pai para nos perdoar os nossos pecados. Achei muito inteligente da parte de João aproveitar essa palavra, esse termo, para mostrar, olha, existe o Paráclitos que vive conosco constantemente, o Espírito Santo. Mas Jesus também é o nosso Paráclito, ele está do nosso lado, sempre nos ajudando. E ele está ao lado de Deus Pai. E ele é o único capaz de perdoar. Porque ele foi definido como justo. E aí vem outra questão. O fato de Cristo ser justo, porque João fez questão de frisar o justo, o fato de Cristo ser justo, mostra que nosso livramento não vai de encontro à justiça, mas de acordo com ela. Porque você pode dizer assim, caramba, se Cristo então perdoa qualquer coisa, então eu peco à vontade, ele sempre vai me perdoar. Estranho, então ele não está sendo muito justo. Talvez ele esteja indo contra a justiça dele. Muito estranho. Algo de se pensar, algo para a gente refletir, algo para pensar. E como agora está faltando pouco menos de 3 minutos, eu vou abrir aqui para comentários. O Paulão quer falar? Pode falar, Paulão. Aproveitar esse tempinho, antes da gente continuar. Rapidamente, acho que naquela época que o povo estava assim, ficando encantado, né? Usar a palavra encantado com essa doutrina, com as coisas que estavam acontecendo, né? Que João estava vendo, que o povo estava entrando nesse gnosticismo, né? E uma novidade, né? Então o povo estava aceitando essa nova filosofia, essa nova ideia, novo tipo de comportamento, né? Uma nova forma de encarar as coisas de Deus, né? O mundo espiritual. Acho que o não muito diferente estamos vivendo nos dias de hoje, né? Quantas situações podemos estar nos deparando aí com ideias novas, com pensamentos que aparentemente são assim bonitos, inteligentes, né? Até sensatos, né?
mas na verdade é uma armadilha que vai contra a palavra de Deus, né? É interessante, né? A gente sempre se lembrar, como você falou, né? Do pecado, né? O Espírito Santo, ele é que nos convence, ele que nos avisa, e é um alerta para nós estarmos sempre vigiando, né? Para a gente não cair em novas ideias, novas doutrinas, né? Por mais que pareçam tão bonitas, né? Mas na verdade podem estar totalmente contra a palavra de Deus, né? Não só doutrinas, mas comportamentos, né? Às vezes a gente adota comportamentos que são modismos da sociedade e que também vai contra a palavra de Deus, né? Vai contra a vontade do Senhor. Então, tudo porque a gente entende que não tem nada a ver, né? Mas só que pode ter algo camuflado aí que não é legal. Muito bem, Paulo. É isso mesmo. Acho que já vai cair aí. Fechou um tempinho já de cair mesmo. Da gente voltar, a gente vai discutir sobre essa questão de se Jesus é justo mesmo, tá? Vamos lá, voltamos. Então, a gente tinha parado nesse ponto, comentando em relação se Cristo sempre está nos perdoando, independente do pecado. Então, será que ele não está indo de encontro à justiça? Né? Será que realmente Jesus é justo? Vamos ver se é ou não. Quem é que pode ler Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Condenação, advogado. A gente está num ambiente forense, né? Um ambiente de tribunal. E acho que a gente conversou sobre isso quando a gente estava estudando Romanos. E Romanos dá uma sensação de a gente estar num ambiente de tribunal, né? Um ambiente forense. E nós, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que compreendem Jesus como seu Salvador, não tem Cristo como um advogado para nos defender de uma acusação. Esse é o diferencial. Esse é o belo da coisa. Porque nós não somos mais condenados, não estamos mais condenados. Não há mais condenação, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo. Então, não há mais condenação para nós. Isso é belo dentro desse ambiente forense, porque Cristo, na verdade, roga ao Pai, perdoando os nossos pecados, por causa do seu sangue que cobriu todos esses pecados. O advogado não fica constantemente, Pai, perdoe o Irá. Eita, o Irá pecou de novo, Pai, perdoa o Irá. Eita, agora foi Camila. Oh, meu Deus, filha, para pecar de novo, Pai. Camila, Pai, perdoa aí. Ele não fica nessa constante repetição, porque o preço já foi pago. O sangue de Cristo já nos lavou e, por ter nos lavado, não há mais condenação sobre nós. Não há mais essa constante petição como existia lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha que ficar fazendo os sacrifícios para constantemente perdoar os nossos pecados. Agora não precisa mais, porque o sangue já lavou de uma vez. O sacrifício de Cristo não é imperfeito para ficar... Eita, deixa eu dar uma reforçada aqui. Senhor, eu sei que eu morri lá pelo pessoal, mas só reforçando, perdoa o André lá, que eu sei que ele é difícil, dá uma perdoada lá. Não há mais essa necessidade, não há mais condenação. Então, o pecado que você comete, ele já está em outro patamar. É um patamar em que você se distancia da glória de Deus, você está se distanciando da luz, você se distancia da comunhão. Quer continuar em pecado?
Quanto mais você deseja continuar em pecado, mais você vai se distanciando dessa luz. A sua comunhão com Deus vai diminuindo. Vai deixar de ser salvo. Eu não vou entrar aqui em discussão de arminianismo, calvinismo, que prega que perde, que prega que não perde. Não. O que eu quero que foquem, quero que compreendam o que João está tentando nos passar aqui é: nós vamos pecar, isso é inevitável, mas isso não é razão para a gente viver no pecado. E lembrar, o advogado fiel que vive junto ao Pai já pagou essa dívida do pecado. E a sua consequência de desejar ficar no pecado é cada vez mais se distanciar da luz. E haverá consequências? Haverá consequências. Por isso que a gente pede perdão. Porque se a gente não pede perdão, a gente está dizendo: Senhor, o Senhor não é necessário para a minha vida, eu posso viver da forma como eu quero. E tem mais uma coisa para a gente refletir, sabe? Quem é verdadeiramente salvo, quem verdadeiramente está na luz, será que quer viver uma vida de pecado constante? Será? É algo também de se refletir, né? Vamos seguindo. Então, Cristo, ele não está indo de encontro à justiça. Esse preço já foi pago. E aí, para fechar esse versículo, porém, como eu coloquei, mesmo sabendo que somos pecadores, né, somos exortados a não pecarmos. É isso que eu expliquei, isso que eu acabei de falar. Isso significa que o crente não vive na prática deliberada do pecado, isso não é razão para viver nessa prática, pois ele entende que deve andar na luz. É o fechamento. Versículo 1 de 1 João 2 está dizendo isso. Essa é a conclusão desse versículo. Simples assim, Daniel? Não é simples. Olha a mensagem que está por trás de todo... Olha o conteúdo que está por trás de todo esse versículo. Mas vamos lá. Existem pessoas que não compreendem essa verdade. Fato. Certo? Tem pessoas que não compreendem que Cristo pode salvar, que pode perdoar esses pecados e vai atrás de outras fontes para pedir perdão. Inevitavelmente, existem pessoas que fazem isso, né? E aí, como eu coloquei, essa pessoa ela ignora que está pecando, ela continua pecando, ela faz do pecado uma prática natural, ou ela luta contra o pecado com armas inúteis. Mas nesses pontos aí, a gente está falando de pessoas que não entendem, ou seja, pessoas que não compreendem a luz que é Cristo. Mas sabe o que é triste? E sabe o que eu coloquei aqui? Esses dois últimos pontos são pontos que estão acontecendo hoje na vida de crentes, de pessoas que estão na luz. Uma faz do pecado uma prática natural. Cara, eu tenho esse pecado e eu não consigo, eu vou viver nele. Isso é triste. Isso demonstra, isso testemunha para as pessoas que o seu Deus não é forte o suficiente para livrar do pecado. É triste. Oi, pode falar, Luciano. Eu vou precisar me ausentar agora, tá? Aí eu vou ver o final do vídeo gravado, tá? Não, tranquilo. Vai na paz. Obrigado. Isso é triste. Isso demonstra o quanto a pessoa diz que Deus não é capaz de mudar a sua vida. Não, mas tem situações, você pode estar muito espiritual, pode estar muito religioso. Existem situações que a pessoa às vezes precisa de ajuda, sim. É por isso que existe Cristolândia, é por isso que existe psicólogo, psiquiatras. Às vezes a pessoa precisa de uma intervenção médica, de uma intervenção de remédio, ajuda, precisa. A busca por tentar se livrar de algum pecado, às vezes precisa de acompanhamento pastoral, precisa dessas ferramentas. Mas precisa principalmente de Cristo. Principalmente. É Ele que faz a mudança. Os remédios auxiliam, as conversas auxiliam, mas é Cristo que faz a mudança. E o que tem que se alertar é que esse pecado não pode ser uma prática natural. E, infelizmente, esse último ponto também, lutar contra o pecado com armas inúteis. Gente,
É triste a gente ver crentes hoje utilizando de mandingas e amuletos para se livrar das coisas. Tem pessoal comprando comigo ninguém pode para colocar na porta na área de casa para espantar mal olhado. Crentes? Como é que pode uma coisa dessa? Colocando Bíblia com o Salmo 23 na frente, aberto, e ninguém toque, porque se tocar, a bênção sai de dentro da casa e fica lá ela aberta. Não, pessoal. A gente está lutando contra o pecado com as armas erradas. A gente luta com Cristo. É na dependência dele. Não é com mandinga nem com rituais que vai fazer a gente se livrar do pecado. E aí a revista, quando ela traz essa lição, ela dividiu aqui em 3 tópicos, né? Esse tópico crente sabe quem é Jesus. Eu coloquei como título, né, do slide, saber quem é Jesus. E eu espero que a gente compreenda, fechando esse versículo primeiro, sabendo que Jesus é o nosso advogado, é o nosso paráclitos, é aquele que pagou o preço. Não precisa ficar continuamente repetindo a Deus para perdoar os nossos pecados, mas está ali, do nosso lado, está do lado de Deus Pai, está fazendo todo o intermédio para nos ajudar, para nos salvar, para nos aperfeiçoar dentro da sua luz. Então, Daniel, então Cristo é só o advogado, ponto. Nesse contexto, na explicação de 1 João 1:2:1, ele dá a figura que Cristo é o nosso advogado. Mas Cristo é muito mais do que isso, né? A gente sabe que em todas as escrituras há várias nomenclaturas dadas: Salvador, Messias, caminho, o pão. E aqui ele é representado como nosso advogado. E que coisa bela tem por trás de tudo isso em ele ser o nosso advogado fiel e justo. Vamos lá. No versículo 2, ele fala ainda sobre perdão de pecados. Porque no primeiro ele disse que Cristo é o nosso advogado. E depois no versículo 2 ele fala, e ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E aí eu coloquei esse símbolo da arca, né? Lembrando para vocês algo que a gente também estudou em Romanos: propiciatório é essa tampa onde estão os querubins, né? E nessa tampa se aspergia o sangue do sacrifício para que Deus intervisse pelo povo e perdoasse os pecados do povo. Era o sumo sacerdote que fazia isso. E ele está dizendo que Cristo é a nossa propiciação, é essa tampa. É ele que vai intervir com o Pai em relação aos pecados da humanidade, a fim de que todos reconheçam e estejam dentro da luz. Queria ler para vocês Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos 3, 25. Só para a gente relembrar. Que fala assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo também usou a mesma ideia de propiciação. Então, acho que Paulo e João estudou na mesma faculdade, foi em que aprendeu que Cristo é a propiciação. Isso é a beleza da unidade da Escritura. Quase 40 autores escrevendo a Bíblia. Autores não, escritores, né? Autor é só Deus. 40 escritores escrevendo em uma unidade belíssima, né? Paulo também usou essa ideia de propiciatório, lembrando que é por meio de Cristo esse propiciatório que perdoa os pecados da humanidade. E aí, uma coisa para relembrar, a gente sabe, né? Por meio da morte de Cristo, Deus remove os pecados do seu povo, isso é fato. Não apenas simbolicamente, como existia no Antigo Testamento, mas agora de fato, ele pagou esse preço
Eu não preciso ficar constantemente, Cristo, na verdade, não precisa ficar constantemente morrendo todo dia, indo lá para a cruz todo dia, foi só uma vez, e eliminando a culpa perante Deus. E aí eu coloquei embaixo a ira de Deus. E aí eu pergunto e abro para vocês, o que é a ira de Deus? E aí, Vitão, o que é a ira de Deus? O irá, Tássia, o que é a ira de Deus? Estão pensando ou não estão me escutando? E se estiverem falando, os microfones estão desabilitados, tá? Estamos pensando. Estão pensando, né, Vanderlei? O que é a ira de Deus? Eu vou dar um... Eu vou dar uma... com medo de responder. Eu vou dar uma dica. Está lá em Romanos 1, né? Dos céus se manifesta a ira de Deus, né? Eu acho que foi a primeira aula que a gente viu de Romanos. E essa ira de Deus se manifesta de forma sobre toda a humanidade. E aí eu até brinquei. Justiça, né? Oi, Manoel, pode falar. Seria a ira de Deus, seria a justiça de Deus? A justiça, se vocês... Eu vou relembrar, a ira de Deus se manifesta no céu, eu até brinquei dizendo assim, olha, existe o Deus irado lá no céu, ele está irado. E de fato Deus está irado e ele manifesta a sua ira. E aí lá em Romanos 1 a gente viu que uma das formas de Deus castigar as pessoas, aqueles que não estão nessa luz, é colocar as pessoas que estão em pecado em mais pecado. É atolar eles na lama sobre mais pecado. E essa ira, ela se manifesta sobre todos. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então essa ira está sobre toda a humanidade. Hoje há um Deus misericordioso, há um Deus bondoso, amoroso, mas há um Deus justo. E a sua ira está aplicada sobre esse planeta Terra. Mas por meio de Cristo, por meio da sua morte, essa ira não chega até nós. Porque se essa ira de Deus chegasse até nós, se não fosse por Cristo, nós teríamos o mesmo destino que aqueles que compreendem e dizem deliberadamente, não há Deus, não há Cristo, ele não pode fazer nada por mim. Nós teríamos o mesmo destino. Então, essa ira de Deus não chega até nós por causa desse propiciatório. Não por causa da Arca da Aliança, não. Por causa de Cristo, que é o nosso propiciatório. Essa ira existe. Então, nós não podemos brincar. E as pessoas brincam. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Deus é bondade, é misericórdia. E aí a gente pode gastar 6 meses aqui falando sobre os atributos de Deus. Deus também é justiça. E a sua justiça está sendo aplicada. A ira de Deus está sendo aplicada. E a gente tem que ter cuidado com a palavra ira, tá? Porque a ira, quando a gente fala humanamente falando, tá com raiva. Então Deus está... Ah, meu Deus, Deus ficou com raiva do povo. Não. É uma ira santa. É uma ira em que é aplicada a santa justiça de Deus. Por quê, Daniel? Porque Deus é santo e não pode haver um mínimo de contato de pecado sobre a sua essência. Por isso que essa ira, ela é uma ira santa. Pode falar, Paulão. Posso falar? Paulão, depois Tássia. Não, Tássia Só uma primeiro. pergunta. Pode tentar. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, ali é um exemplo da ira de Deus? Não, Paulão. Ali a gente chama de teofania, né? Teofanias são manifestações de Deus de forma compreensível para o ser humano. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A sarça ardente. A sarça ardente é conhecida como uma teofania. Moisés, como nós, não tinha a capacidade com os olhos humanos de ver Deus. E Deus se manifestou através
de um fogo que ardia sobre uma sarça. É a visão que ele teve, foi isso que ele relatou lá. Então, a gente estuda, e dentro da teologia a gente diz que aquilo é uma teofania. Endurecer o coração de Faraó é uma teofania e uma teogania também. É uma manifestação de dizer, quem, na hora de escrever o texto, de relatar aquela história, para ele a demonstração é como se Deus tivesse endurecido o coração. Vai um pouco além, mas não é a manifestação da ira de Deus aí. Não sei se deu para entender. Pegando um gancho aí na pergunta do Paulo. Posso falar? Pode falar. Podemos dizer que o fechamento do Mar Vermelho foi a ira de Deus? A gente tem que entender assim, separar as coisas, tá, Manelli? E até isso é bom para as pessoas, para todo mundo aqui na sala. Quando eu estou falando aqui ira de Deus, eu estou me referindo à justiça aplicada sobre salvação, tá? Então a gente está, quando eu falo ira de Deus dentro do contexto de Romanos, nós estamos conversando sobre os propósitos de Deus sobre a salvação da humanidade. Quem vai se salvar, quem não vai, e por quê, como é que eu faço para me salvar. O que aconteceu ali com o povo de Israel é um outro contexto. São ações que tiveram que acontecer e acabaram acontecendo para que existisse uma história do desenvolvimento que ia ser a futura nação de Israel. Então, só para separar. Para também a gente não pensar que ali Deus fechou o Mar Vermelho e estava com raiva do Faraó. Bicho feio, vou fechar aqui, vou te matar. Também não. Tá? Deu para entender? Só para não misturar as coisas. Mas a sua dúvida faz sentido. Porque senão a gente pensa que também houve ira de Deus em outras situações, né? Quando derrubou lá as muralhas de Jericó também, Deus estava com raiva, é a ira de Deus? Não. A ira de Deus aqui são as manifestações para a salvação da humanidade. Aí Tássia agora. A gente pode interpretar assim a ira de Deus, porque assim diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes as pessoas que estão relutantes assim, né, em aceitar Jesus ou mesmo de reconhecer que Ele é o Salvador das nossas vidas, e eu conheço pessoas, tipo assim, tá lá no fundo do poço, conhece a verdade, e aí ela muitas vezes não quer reconhecer que muitas coisas que passa é devido à desobediência, né? A desobediência, às vezes até mesmo o pecado. E aí acontecem coisas na vida delas, isso pode interpretar assim como a ira de Deus na vida dela. E o que seria um exemplo da ira de Deus? Você pode me dar? Tá, vamos lá. Primeiro que essa questão de coisas erradas não, coisas ruins acontecem com as pessoas e isso é para fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, não está intimamente ligado com salvação, tá? Foi o que eu disse. Quem decide deliberadamente continuar na prática do pecado vai se distanciando da luz. E aí vai perder a salvação, Daniel? Eu não gostaria de entrar nesses quesitos, né? Como eu falei, né? A gente vai entrar sobre arminianismo, calvinismo, perde, não perde salvação. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que a pessoa realmente é um salvo em Cristo. E ela decidiu, por vontade própria, e pecando, e ela vai se afastando dessa luz. O que é que acontece? Essa pessoa que a gente sabe que ela é verdadeiramente salva, que está ali contado como filho de Deus, não perde a salvação. Mas haverá grandes consequências na sua vida por causa da decisão que ela tomou. Então, ela vai sofrer, ela vai ter consequências, vai acontecer algumas coisas, castigos do Senhor, da forma justa como Deus achar que tem que ser, por causa da sua desobediência. Mas Deus pode usar isso para a pessoa se ligar e voltar para Ele? Pode ser algo natural que a pessoa percebe e diga,
Eu estou tão afastado da luz que eu estou sofrendo tanta consequência. Quando eu estava na luz, não era assim. Eu sofria. Isso seria a ira de Deus? Não, calma. Calma. Então, é assim que acontece. Aí, beleza. Isso é ira de Deus? Não. Tá? Eu quero que vocês liguem ira de Deus apenas à salvação. De grosso modo, de uma forma... dói até em mim falar, porque é teologicamente errado. Mas ira de Deus é quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Pronto. É essa decisão. É uma decisão que vem de Deus saber quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. É bem grosseiro mesmo. Estou quebrando várias regras teológicas para dizer isso. Mas é para ver se fica mais fácil. Então, ira de Deus é saber quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. É a sua justiça sobre uma humanidade pecadora, onde todo mundo deveria ser dizimado e ir para o inferno. Mas, graças à morte de Cristo, que isso não acontece. O dia a dia nosso não manifesta uma ira de Deus, porque nós não estamos mais debaixo dessa ira. Não estamos mais sobre uma condenação que nos leve para o inferno. Daniel. Oi. Só complementando aí o que a Tássia falou, eu acho que o que a Tássia falou é o amor de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Perfeito, Manoel. Perfeito. Perfeito. Ô, Manoel, fiquei tão emocionado agora que eu vou passar para você a aula, cara. Estou passando aqui, tá? Você conduz agora. Eu fiquei tão emocionado. Exatamente. Obrigada, exatamente. Nada, Tássia. Porque aí já vai entrar na vida cristã, né? Já é o nosso dia a dia, já é outra questão. Mas entenderam, né? Ira de Deus é quem é para o céu, quem é para o inferno. Nossa, dói até em mim dizer isso. E se eu fosse conversar com algum outro teólogo, ele ia dar em mim. Mas é para ficar simples, é bem simplório mesmo. Vamos lá. Um outro ponto em relação a isso é o crente, ele honra ao seu Deus, ele honra a Deus Pai. Além de pedir perdão, quando a gente pede perdão, quando a gente se humilha, é uma honra ao Senhor. Mas, além disso, também da disposição continuada de perceber-se perdoado. Eu não entendi não, Daniel, tá estranha essa frase. Olha, uma vez que a gente tem a concepção que Deus, ele pode perdoar os nossos pecados, ele vai fazer isso. O fato de sabermos que somos perdoados quando a gente de coração confessa esses pecados, isso também agrada a Deus. Porque eu já presenciei o fato de pessoas que não sabem se estão perdoadas. E elas vivem sobre um sentimento de remorso, um sentimento de culpa tão grande que ela não sabe se está perdoada e aquilo vai acabando com ela. A gente não pode viver assim. Porque o nosso Deus é poderoso e ele vai perdoar. Agora, parte de nós fazer uma confissão de verdade, de coração. Não aquele, perdoa meus pecados, né? Acho que Deus perdoa. Segue o caminho, segue a vida. Não. É de coração mesmo, tá? E ele vai perdoar, ele vai. E, para fechar, a gente também tem que compreender que Cristo agiu de forma muito mais completa, a gente já tem bem essa concepção, do que o bode emissário do Levítico 16. Quem é o danado do bode emissário do Levítico 16? Existe uma das festas, a gente sabe que o povo de Israel tinha várias festas, uma delas é o Yom Kippur, onde era uma festa anual em que havia perdão de pecados por meio do sacrifício. O desenvolvimento dessa festa é grande, mas eu vou falar só do bode emissário. O que é que acontece? Eles separavam dois bodes, né? Um perfeito, sem mácula, tal. Esse sem mácula, perfeito, um ano, sem mancha, aquela coisa toda, ia ser sacrificado, o sacerdote sacrificava, aspergia seu sangue no propiciatório, queimava gordura, fazia aquilo que a gente já tem ideia. E aquilo era anual, que era para o pecado de todo o povo de Israel, de uma vez só. Era por atacado mesmo, tá? E aí, além disso, existia o bode emissário, onde o sumo sacerdote colocava a mão sobre a sua cabeça, transferia todo o pecado do povo para ele.
era simbólico, e aquele bode ia-se embora para o deserto, ele não era morto, eles lançavam no deserto para que ali ele fosse morto lá no deserto. Simbolicamente mostrando que aquele bode carregava o pecado do povo de Israel para longe, estava levando para longe. É o bode emissário. E aí, Cristo fez muito mais do que esse bode. Ele não levou para longe. Ele aniquilou todo o poder de Satanás sobre nós. Tudo. É muito mais do que o bode emissário. Por que eu estou falando isso, André? Porque eu já li em alguns cantos tentando dizer assim, olha, pensa na morte de Cristo como aquilo que acontecia com o bode emissário lá do Yom Kippur. Não. Cristo fez muito mais do que isso. Vamos lá. E aí, no finalzinho do versículo, ele fala isso, ó. Mas também pelo de todo o mundo. Isso aqui tem um ensinamento muito grande para a gente. Porque a gente, uma vez salvo, a gente fica numa situação assim, ó. Irmão, eu estou salvo. Quem não está, que se vire. Mas não é assim que João ensinou. Com todo esse ensinamento, ele faz, olha, não foi só para você não, viu? Mas essa morte de Cristo, tudo isso, todo esse sacrifício, essa propiciação, esse amor em perdoar os nossos pecados, é para toda a humanidade. Por isso que existem missões. As missões para que a gente transmita esse amor, essa mensagem para todo mundo. Seja lá na Ásia, seja lá na Turquia, seja lá na África, ou seja aí com a máscara conversando com o vizinho, ainda dentro desse Covid. As vizinhas conversando aí no condomínio. É uma forma de falar, dizer aquilo que Cristo fez. Que é muito belo e não pode ficar só para nós, e a gente não pode ter um sentimento egoísta de ficar só para a gente. É para todo o mundo. Vamos lá. Versículo 3 agora. E nisto percebemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Muito fácil nesse texto, muito fácil. E eu coloquei dentro dessa seção que na revista, para vocês acompanharem, é a seção 3, crentes fazem o que Cristo manda. Eu botei aí, fazer o que Cristo manda. E o que é que Cristo manda? Guardar os seus mandamentos. Fácil. Resolvido o problema, não é? Não é fácil guardar os mandamentos? Se fosse fácil, a gente não precisava ficar pedindo perdão, né? Não é fácil. A gente ainda luta contra a nossa natureza pecaminosa, né? Contra a nossa carne. Ainda há uma luta árdua. Mas isso não é motivo de desanimar e nem é motivo para João não alertar e reforçar. Jesus sabe que você o conhece quando você guarda os seus mandamentos. E aí eu coloquei essa frase, guardar os mandamentos de Cristo é o sinal, é o testemunho, é a demonstração evidente, clara, absolutamente clara, que acompanha todo crente verdadeiro. Você sente, eu sinto, todo mundo sente. Quando aquele crente, ele guarda os mandamentos de Deus. Até o próprio crente olha para aquele que guarda os mandamentos e faz, caramba, o ano é o nome de Deus, viu? Você é crente que também deveria, as pessoas também deveriam falar isso de você e você sente de outra pessoa. Caramba, ele é um crente. Ali é um crente fiel. Porque ele demonstra isso porque ele guarda os mandamentos. E o versículo 3, ele é conciso, simples e objetivo desse jeito. Você não vai aprofundar aqui, não. Não há o que aprofundar, há o que praticar. O versículo 3 é prática pura. Então, se quiser colocar na Bíblia, puxa a setinha, prática diária. Guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos, Daniel? Não. Não são os 10. Essas páginas todinha aqui. Todinha. São os mandamentos. É a palavra viva que Deus deixou para nós. Tudo isso, Daniel? Tudo. Mas não é um sofrimento. Tem que ser com prazer. E aquele que está na luz, ele faz com prazer. E aí, a gente vai para o versículo 4 e 6, é chamado teste de João.
E o que é que esse teste de João está querendo dizer, Daniel? O que ele está falando aí? Deixa eu ver aqui. Quem não leu aí? Vitão, você não leu ainda não, né? Você pode ler para a gente o versículo 4 a 6? Posso sim. Vou abrir aqui rapidinho. 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Fechou, né? Versículo 6, né? Fechou. Valeu. É o conhecido teste de João. Eu botei, né? Esse teste consiste em verificar se a gente está guardando os mandamentos ou não. Você devia também ter colocado aí e ver como é que está a nossa proximidade da luz, que é Cristo, né? E aí o primeiro teste é, se você diz que conhece e não guarda os mandamentos, ele diz, você é um mentiroso. Ah, não, mas espera aí. Vamos com calma. Com calma. Eu conheço pessoas que conhecem a Deus. Eu não sei se elas guardam o mandamento, mas eu sei que elas conhecem a Deus. Você está dizendo que a pessoa é mentirosa? Acho que é muito forte. Aí isso é a beleza da gente estudar a origem das palavras. Assim como a gente viu Paráclitos e agora a gente compreende o quanto profundo é o Espírito Santo e Cristo nos acompanhando do nosso lado, nos ajudando. O conhecer que João está usando aí é no sentido, ele não usa essa palavra, na verdade, essa palavra conhecer não é usada no mesmo sentido em outros textos da Bíblia, mas o conhecer aí é no sentido do conhecimento profundo e verdadeiro. Por isso que ele pode dizer. Por isso que João pode, se a gente for interpretar, julgar, né? Você está nos julgando, João? Ele pode. É porque ele diz assim, se você diz que conhece profundamente e com intimidade a Deus e não guarda os seus mandamentos, então você é um mentiroso. Não faz sentido. É como se a gente... Vou pegar aqui o exemplo do Manuelino. O Manuelino conhece profundamente a esposa e sabe que ela não gosta de alguma coisa. Ele sabe que se fizer X coisa, ela vai se chatear. E aí ele faz, e ela diz assim, mas você sabe que eu não gosto disso. Não, eu não sabia. Pelo tempo de casado que Manuelino já tem, o tempo de intimidade que já tem, que eles já têm como casal, ele sabe se ela gosta ou não, se ela ia se chatear ou não. Ele fez porque ele quis. Então, quando ele diz, não, eu não sabia, é mentiroso. Eita, Manuel, e agora? Aconteceu essa semana passada. Ô, rapaz, você andou mentindo, cara? Ficou bravo igual o Siri na lata. Não há como a gente dizer que a gente conhece profundamente. Eu sou um conhecedor profundo de Deus. Eu tenho uma intimidade profunda com Deus. E você não guarda os mandamentos. Então você é um mentiroso. Você não conhece a Deus. Você não conhece a luz que estar em Deus. Não tem. Isso não faz sentido. É que nem eu acho, deixa eu ver aqui. Aqui foi dia 12. Foi maio que eu estava estudando o 1 João, antes mesmo de você começar, né? Eu tinha estudado os 3 livros dele. E aí, eu estava vendo aqui que, tipo assim, é que nem os filhos. E nós também, casados, que temos os nossos pais, a gente às vezes esquece que somos filhos. E aí tem coisas
que a gente diz assim, não, mas eu amo meu pai, eu amo meus pais, e às vezes a gente desobedece a eles. É que nem Deus, como é que a gente diz que ama a Deus, e muitas vezes a gente desobedece a Deus, né? E aí a gente até coloquei aqui na minha anotação que a gente a gente não pode esquecer que nós somos filhos, né? Então a gente precisa muitas vezes o conselho do nosso da Jéssica. Aí, né? Como eu estava falando, então assim a gente não pode esquecer que nós somos filhos, né? Não só de Deus, mas assim trazendo para o nosso contexto de hoje. Eu me coloco eu falo assim porque eu me coloco nesse lugar, porque às vezes depois que a gente casa, aí a gente diz assim, não vou mais escutar minha mãe, meu pai, né? Porque aqui já tenho a minha vida, já sou casado, ou até mesmo já sou mãe, e aí a gente esquece de se colocar como filhos também, né? Como sobre obediência também, porque nós somos filhos ainda, nós não deixamos ainda de ser filhos, só nos tornamos pais, né? Mas aí como está falando, do jeito da palavra de Deus. A gente não pode dizer que ama a Deus e vive mentindo, vive em pecado, vive desobedecendo. É muito interessante essa parte. E o bonito nisso, gente, você diz assim, agora você pode dizer que João está certo em chamar de mentiroso. Agora você pode dizer, e aí você poderia pensar assim, poxa, mas como é que eu ia saber que conhecer significa, teria toda essa essência por trás, né? A palavra teria toda, porque na Bíblia ele fala só conhecer, ele não diz conhecer com toda a profundidade, realmente, aí é só o privilégio da nossa EBD da PIBAC que chega a esse aprofundamento da Bíblia. Olha só que bonita. No domingo do dia 6 de setembro, vocês entendendo a essência real das palavras por trás, lá no original. É por isso que se estuda as línguas originais grega e hebraica, para nos dar essa segurança e nos dar mais esse entendimento. Porque senão quem lê diz assim, rapaz, João também está julgando demais. Quem é ele para dizer que é mentiroso? Não? Mas agora a gente compreende. E aí ele continua, o teste, né? O primeiro teste você diz que conhece com essa profundidade do guarda dos mandamentos, você é um mentiroso, cara, não tem condições. E aí depois ele diz, agora se você você guardou, né? Ele não fala mais conhecer, porque ele já pressupõe que você conhece intimamente. E se você conhece intimamente e guarda esses mandamentos, consequentemente o amor de Deus vai estar em você de forma aperfeiçoada. Nossa, o amor de Deus está em nós de forma aperfeiçoada. Isso é bonito. E aí ele continua para fechar o teste. E se esse amor está em você, você tem que andar de forma semelhante. Aí dá aquela explosão na mente assim, pá, agora tudo faz sentido. Agora, tudo que João falou lá no início, a questão do pecado, em que a gente tem que ter a concepção de que a gente peca, mas a gente tem que pedir perdão, não faz sentido ficar viver da forma como quer, porque o amor de Deus está em mim. Agora faz sentido. Então, se o amor de Deus está em mim, eu tenho que andar de forma semelhante a Cristo. Agora a minha cabeça entendeu. Agora tudo faz sentido. Eu só estou vendo o Paulão e a Carol. Eu queria ver se o rosto de vocês ia fazer assim. Faz aí, Carol. Assim, faz sentido. Nossa! Pronto, a taça aí. Agora faz sentido. Olha só, lembra como a gente começou e olha como é que ele vai terminar.
É por isso, meu irmão, que a gente não tem que viver pecando. Mas eu ia dizer isso no começo? Não, eu ia estragar a surpresa de forma alguma. E ele conclui: a gente não vive pecando, a gente não deve viver pecando, porque o amor de Deus está em nós. E aí, pelo amor de Deus estar em nós, a gente tem que andar semelhante a Cristo. Mas como a gente não é Cristo, não temos o corpo 100% glorificado, vai haver pecados. Mas aí há a preocupação da gente pedir perdão, confessar esses pecados. E voltamos a transparecer o amor de Deus em nós. Agora tudo faz sentido, hein, Paulão? Faz aquela cara, Paulo. Ah, agora eu entendi. Hein, Daniel? Ô, Manolino. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Está em 1 João aqui 1,8, né? Uhum. Lá em 1 Pedro 4,8, você falando do amor, né? Que Deus, Jesus Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho, né? Para morrer na cruz por nós, né? Isso. Levou sobre si todos os nossos pecados. Lá em 1 Pedro 4,8 diz que o ardente amor um para com os outros cobrirá a multidão de pecados. Olha só. Né? Então, é isso que você falou aí, dá para fazer o entendi agora. Agora faz sentido. Faz sentido, né? Tem um personagem no desenho que ele faz isso. Ele faz, agora tudo faz sentido. Captei vossa mensagem. E para fecharmos e fazer algum tipo de atividade prática, eu coloquei essa tabelinha aí. Agora que a gente entendeu pelo menos os 6 primeiros versículos de 1 João 2, e a beleza que está nesse amor de Deus, né? Nesse sacrifício, eu coloquei aqui quais seriam 6 razões para a gente estar alegre hoje. Então, 6 razões. Eu vou até tirar aqui do compartilhamento. Fala aí para mim 6 razões para você estar feliz hoje. Falar? Pode falar. O amor de Deus está em nós. O amor de Deus. Outro. Mais um dia, né? Deus nos proporciona, né? O sol nasceu, mais um dia pra gente. Mais um dia que Deus nos proporciona, né? Mais uma chance que Deus nos dá, né? Outra pessoa. Nossa saúde. Saúde. Engraçado que ontem eu, dando uma palavra para os embaixadores, né? Ele já como crianças, eu alertei ele para uma coisa, eu disse, olha, Deus não é Deus, e ele só não é Deus se ele fizer milagre não, tá? Se estiver passando por dificuldade, doença, ele ainda é Deus. E aí eu vi, Paulão, o Daniel olhou assim para mim, tipo, isso é Deus, só não deixa de ser Deus porque aconteceu alguma coisa de errado, não, tá? Continua sendo Deus. Ó, falta mais 3. Pela salvação. Não, que é algo que a gente comentou bem hoje, né? Não estamos mais sobre a ira de Deus, né? A pergunta qual é mesmo? Não, uma pergunta assim, razões para que a gente tem que se alegrar hoje. Do que a gente tem de se alegrar hoje? A igreja vai abrir hoje, presencialmente. Pronto, eu vou colocar, a igreja vai abrir, vai retornar. É liberdade em servir a Deus, né? Profundo. A EBD no Zoom. Foi tão profundo que eu me perdi na liberdade. Repete aí, a liberdade. Liberdade em servir a Deus. A Deus. Isso é daquele ponto, né, que eu comentei. Acho assim, reconhecermos que somos pecador e pedir perdão. Isso.
Deixa eu botar aqui. Anote aí, viu, que eu tô vendo. Ó, eu coloquei esses 6 pontos, né? Já apareceu até uns anexos aí também. Mas esses 6 pontos, né? Aqui tem tanto do que a gente estudou hoje, como coisas que estão no coração de vocês, que vocês quiseram demonstrar, né? Como ponto 5, a questão da igreja retornar hoje presencialmente, né? E Deus não é Deus só por causa disso. E se a gente tivesse razões tristes, ele também seria Deus do mesmo jeito. Não muda em nada. Continuaria sendo o nosso paráclito, né? Continua sendo o nosso propiciatório. Então, meus irmãos, eu acho que fechamos bem a nossa lição 4. Precisou de 3 sessões do Zoom, mas graças a Deus, eu queria só ver um feedback se deu para vocês acompanharem bem. O que vocês acharam? Se a gente mantém nessa ideia, rapaz, não ficou legal não, acho que com o YouTube eu entendia melhor, não sei. Eu achei muito bom, porque a gente pode participar e a gente aprende mais, né, com os irmãos, né? Os irmãos, Deus usa os irmãos para falar algumas palavras que tocam no nosso coração, né? Sim. Então, eu creio que não é como presencialmente na igreja, mas é melhor do que a maneira anterior. Sim, sim. É mais humano, né? São mais humanos. A gente, como o Manuelino falou, às vezes no YouTube, a gente quer comentar, mas não tem com quem comentar. Eu comento aqui com o meu professor, aí ele fica me dando, sabe, assim? Aí um comenta, outro comenta, mas assim, a gente vê o agir de Deus em cada palavra de cada irmão, e aí a gente começa a refletir. É como no CT, né? Quando a gente ouve o outro falar, a gente se cura. E quando a gente fala, também a gente está sendo curado. E aí, essa é a oportunidade da gente estar escutando, vendo, debatendo, isso é muito bom. Eu apoio. Para quem não sabe, aí CT é celebrando transformação, né? Isso, é verdade, meu amigo. Muito bom, tá? É bom porque tem um compromisso, né? Você não fica adiando, não deixa para depois, não se perde, aí você tem que participar também, tem um horário. Não fica correndo atrás do prejuízo, né, Vitor? Isso aí, depois aí já era. Marca outra parada na hora e já era. Hoje mesmo eu entrei atrasado porque eu pensei que estava no módulo anterior ainda, né? Pensei não, eu esqueci que hoje seria pelo Zoom, né? Mas, perdão aí pelo atraso. Não, tudo bem. Eu vou dar só mais um aviso a vocês do nosso cronograma, e aí vocês vão ficar muito felizes. Nossa, é agora que a Carol vai dar aquele sorriso. Próximo domingo, nós vamos fazer a nossa avaliação. Olha que coisa maravilhosa. Caramba, a alegria de todos aí, a satisfação, aquela alegria contagiante. Vamos ter aula normal e também a avaliação. Vitor já está assim, nossa, manda agora que eu faço agora. Eu sei que... Meus irmãos, então que Deus nos abençoe. Vamos orar aqui para finalizar nossa aula. Eu acho que o Senhor proveu muito bem e deu muito certo hoje. Tá? Acho que o conteúdo foi bem absorvido. E tivemos um bom número. Agora estamos com 9, mas teve uma hora que ficou com 12 pessoas. Então, tá bom. É mais ou menos o meu caiu toda hora, Daniel, mas para mim foi ótimo. Amor, arruma a internet aqui em casa, tá? Eita, Paulo. Eita, Paulo. Se deixou numa situação... Ficou caindo toda hora. Catinha, esses assuntos de casa, a gente discute outro horário, por favor. Aí, Paulão, a rocha. Hoje! Quando eu chegar amanhã, nós vamos conversar, viu? Olha o perdão. Eu vou fazer o seguinte, para finalizarmos, o Paulão vai orar por causa dessa questão da internet.
como castigo aí, até ele arrumar a internet. Vai ter que orar agora. A culpa é da NET. Você consegue, Paulão, aí no serviço, orar? Tá tranquilo? Orar consigo. Você pode fechar o olho aí ou tem que estar olhando, vigilando alguma coisa aí? Não, posso fechar. Tá bom. Então, vamos orar. Paizinho querido, te louvo por mais dia que o Senhor nos concede, Pai. Te louvo pela presença de cada irmão. Te louvo pela aula que tivemos, pelo nosso professor que trouxe os teus ensinamentos, que eles possam ser gravados nos nossos corações, que venhamos amadurecer espiritualmente, Pai, crescer cada vez mais na presença. Peço que guarde a cada irmão durante esse dia, proteja, livra de todo mal e prepara os irmãos que estarão indo para o culto logo mais à noite. Essa oração que eu faço aqui, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Cadê a Obrigado. foto, professor? A foto. A foto. Peraí que eu vou arrumar essa Peraí, deixa eu foto. pentear o cabelo aqui, peraí. Passa o perfume. Cadê Vitão? Vitão, aparece aí pra foto. De barba. Pai, militar de barba é porque tá de férias. É, isso aí. Então, agora é capitão, gente. Ih, Eita! parabéns, Vitor. Ai, Capitão obrigado. Rufino aí. É a capitã Peraí, e o capitão agora. Peraí. Posição. Peraí que vamos prestar continência aí, né? Não sei se estou fazendo com a mão Valeu. certa. Eu não sei Sabe se que a o Vitor é capitão e a Tá Jéssica é certo. major agora, né? Ixi, A Ele mulher é sempre, promovido, eu sou também. a mulher sempre fica um é coxo isso acima, né? mesmo. Isso mesmo, Jéssiquinha. Vamos lá, peraí que eu vou dar um sorriso bonito aí que eu vou Falta preparar lá, pra foto. falta falta Gisele. Gi. Tá, vai no 3. 1, 2, 3. Aí. Saiu só. Acho que eu artista. pisquei, hein? Pô, Não, vai Paulo. Amor, fazer me essa liga foto pra aí, cá. velho. Me liga. Saiu perfeito. Camila, prazer em vê-la, Camila. Deus abençoe você. Um abraço na sua mãe. Meu irmão, o prazer foi meu. Tchau, Ela tá gente. bem, sua mãe? Tá tudo bem. Tá. Um abraço, filho. Deus abençoe. Valeu, neguinho. Abraço. Valeu, gente. Pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Deus abençoe. Sobre o quê?